já brilha a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais de sua vinda, mas se mostram cada vez. Vem cedo, vem Jesus. Glória, glória, chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Jesus voltará muito em breve, seu reino de paz já podemos sentir. Vinde as nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo, outra vez. Anos e meio sem chover sobre a terra do povo de Israel. O povo reclama, mas de nada adianta, nenhuma nuvem no céu. A voz corajosa do profeta Elias a todo o povo falou.
multidão se prepara pra ver a batalha final. Apenas Elias serve ao Deus poderoso, os outros servem Baal. Baal. Crescem as vozes dos profetas do inferno, clamando pelo seu Deus. Talvez seja surdo ou está cochilando, pois nada lhe aconteceu. Então Elias se põe a orar, pedindo chuva sobre Israel. E o sacrifício que está sobrando é consumido pelo fogo do céu. O povo assustado só não reconhece que o Deus do céu é o maior. Em alguns minutos todo o céu escurece, o vento levanta o pó. Então a chuva começa a cair e Deus comprova o seu poder. E neste mundo nada vai resistir, todos devem sempre reconhecer que o nosso Deus é o maior. O Senhor é o verdadeiro Deus. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Oh, 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 toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán, y su gloria llenará este lugar, y los redimidos se levantarán a entonar el canto de la eternidad. Al que está sentado todos cantarán. Al Cordero que venció, al Eterno, a mi Rey, al que ha sido y siempre será, al que preside el poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá. Yeah. Oh, oh.
Está sentados todos cantando. Todo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Boa noite, meus amigos, que coisa linda ver estar aqui pertinho, bem pertinho da tela para chegar mais perto de vocês. Muito feliz em estar aqui nesta noite de quarta-feira, onde nós poderemos conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, alguns louvores diferentes dessa vez, mas todos eles condizentes com a mensagem. Obrigado por me permitir que eu entre na sua casa hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre as cenas finais da história da humanidade. E com certeza fica uma pergunta, e é a pergunta do post: Armagedon, será que realmente é o fim do mundo? Então, antes de começar qualquer coisa, veio o meu pedido especial: compartilhe, 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 porque a mensagem de hoje é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que fala sobre as cenas finais, e a gente tem que estar preparado, mas a gente tem que dar oportunidade para outros também. E eu sei que você tem muitos amigos aí que gostariam de conhecer esse assunto. Compartilhe, compartilhe, compartilhe como folha de outono. Use e abuse ao compartilhar. Faça isso. E com certeza muitas outras pessoas irão estar conosco. Aqui na minha tela eu estou vendo algumas fotos aqui. Estou vendo aqui foto de Marlene, estou vendo a foto de Acelina, estou vendo a foto de... são vários nomes aqui, né? Só que eu não posso me aproximar muito, senão minha cara vai ficar muito perto da tela. Mas a dona Rose, a minha namorada, está anotando aqui. Não sei se ela já terminou, se ela terminou, eu vou pegar. Se ela não terminou, eu espero um pouquinho mais. Observe mais um pouquinho aí, eu tenho mais uma notícia para dar. Deixa eu dar uma notícia para vocês muito interessante. Aí na tela do Facebook da Adventista de Putinga, eu coloquei duas imagens agora há pouco, acho que faz 5 minutos. E eu queria que você desse uma olhada nessa imagem que está aí. Por quê? Porque essa imagem fala sobre uma maratona do maná. Que é isso, pastor? Que maratona é essa? É que quinta-feira, amanhã, haverá uma reunião pelo Zoom e pelo YouTube, onde todas as pessoas poderão participar. O que há de especial? O dia especial é que nesta live serão sorteados 18 mil reais em prêmios. Eita, é muito prêmio. É muito prêmio. Nessa live vai ser sorteado 18 mil reais em prêmios somente para aqueles que estiverem participando e fizerem a sua assinatura da lição naquele dia. Então amanhã, entre 7h30 e até 8h30 da noite, nós estaremos conectados, linkados, todos nós juntos. E nessa live, quando começar a live, começa a contar. Eles vão colocar um número de telefone na tela, e esse número de telefone deve ficar lá a live toda, para que você então ligue para lá e já faça a sua assinatura imediatamente, ou então faz com a gente, ou faz... Mas tem que fazer amanhã, durante a live. Se fizer durante a live, você concorre aos 18 mil reais em prêmios. São diversos prêmios que serão sorteados amanhã. Então, como é que eles vão ver isso? Então vai ver aqueles que fizeram a assinatura naquele período. Fez a assinatura naquele período da live, eles vão ter as informações lá na hora, na mão, porque o telefone vai ser feito lá, e aí então eles já vão anotando, e no final sorteio. Olha, vai ser sorteio para muita gente, muita gente. Imagine, 18 mil reais, se cada presente for de 5 reais, dá sorteio para todo mundo. Eu não sei de quanto que vai ser os brindes, mas eu imagino que deve ter Bíblia Endo, imagino que deve ter, tem muita coisa. As coleções, vai ter
Vai ter uma infinidade de brindes e você não pode perder. Aí você fica pensando assim, a associação está apelando. Não está apelando, não. A associação está investindo no nosso alimento espiritual. Olha, eu já fiz a minha assinatura. Eu não vou nem concorrer a esse brinde, porque não é para mim, não, é para você. Eu já fiz a minha assinatura, já fiz a assinatura do meu filho, já fiz a assinatura de mais 9 lições que estarei doando, assinatura solidária. E aí eu quero que você também entre nessa história de você fazer a sua assinatura, e se você achar que vale a pena, faça a assinatura solidária e a gente vai poder alimentar muitas pessoas. A razão maior é dar alimento espiritual, deixar o ano que vem as pessoas supridas com o alimento das mãos, tá bom? Então amanhã, 19h30, eu coloquei na página do Adventista Putinga. Depois eu vou compartilhar para a minha página e depois eu vou colocar essas imagens no grupo. Não coloquei de propósito, eu tinha que dar notícia ao vivo para vocês. Porque você que está aqui comigo merece ter notícia em primeira mão. Tá certo? Então, assim que terminar a live de hoje, aí eu vou pegar essa imagem e colocar nos grupos da igreja. E aí eu vou compartilhar no meu Facebook e colocar no Instagram. Mas vocês tinham que ser os primeiros a saberem disso. Amanhã, 19h30. Quem estará nessa live? Diego Barros, da União Jovens, Rafael Santos, da União, o MIPES, Diego Gomes estará conosco, Pastor Otimar, Pastor Paulo Qui, e aí mais alguns nomes. Tá? Provavelmente vai sortear livro Mistério da Profecia, tem muita coisa. Você não pode perder. Amanhã, 7h20, você já tem que estar linkado ali, ó, para você então garantir a sua assinatura de lição, que é o primeiro objetivo, mas também para você ter a possibilidade de participar de alguns sorteios. Eu vou estar na casa de um irmão, eu já escolhi quem é. Eu vou estar na casa do irmão Edileno, já liguei para ele, aqui de Jardim Primavera, já liguei para ele, já conversei com ele, falei assim, olha, o pastor pediu para que todos os pastores estejam na casa de um irmão do seu distrito. E eu escolhi o irmão Edileno. Por quê? Tem uma razão. Primeiro, pela experiência dele, né? Segundo, porque eu quero fazer a assinatura lá na hora. Agora, por que ele? Porque ele já tem relacionado todos os membros do PG para fazer a assinatura. Então amanhã eu vou fazer a assinatura não somente dele e da esposa, vou fazer a assinatura dele, da esposa e de todos os membros do PG. Se eu não me engano, são 11 ou 12 assinaturas, tudo ali na mesma hora. Vai ser algo especial. Poderia ter escolhido na casa do André, poderia ter escolhido na casa do Oswaldo, poderia ter escolhido na casa do Daniel, poderia ter escolhido na casa do irmão Francisco, do irmão Albérico. Então, tantos nomes. Mas eu escolhi exatamente o irmão Edileno, porque todos os anos ele vem, no dia da assinatura ele chega com todos os nomes e faz a assinatura tudo de uma vez só, de todos os componentes do PG. Agora tem uma outra coisa boa. Para o irmão Edileno, que está fazendo a assinatura de todo o PG, ele já passa a concorrer ao smartphone, que também coloquei nos grupos de vocês aí, coloquei no Facebook. Tá certo? Isso aí também, ele já passa a concorrer com isso aí. Muito bem. Acabou as promoções. Vamos ver quem é que está conosco, tá certo? Nós temos alguns nomes aqui conosco já. 3 compartilhamentos até agora. Temos alguns nomes conosco. Agora, o meu ponto... O ponto eletrônico aqui diz que só tem 6 compartilhamentos. Eu não acredito, porque eu já fiz um. Então são 5. Quem são os outros 5 heróis só? Só tem mais 5 heróis? Me ajudem aí, gente. Compartilhe, isso não gasta tempo nenhum. Você pega a sua tela, clica em compartilhar, indica para qual amigo vai ser e pronto. Já vai só tocar o barco, tá bom? Coloque na sua página e vai assim por diante. Muito bem. A primeira pessoa que acessou a página Adventistas, esperando já a live, é a irmã Amara Nunes. Irmã Amara, lá de Nova Morada. Que benção, viu? Você está merecendo um presente, viu? Irmã Amara Nunes. Aí tem os outros nomes. E são vários já que estão conosco, viu? Na minha tela, que já está marcando 29. E eu peço que você não saia antes, porque a mensagem de hoje é poderosa. Subiu para 30 agora. Vamos lá. Nivaldo Eleutério, a Jardim Primavera. Cláudia Jaqueline, Jardim Primavera. Valnei Nascimento. Esse aqui eu não me lembro de onde é, não me lembro quem é, mas está conosco, eu estou feliz da vida. Seja bem-vindo, tá bom? Talvez você que escrever alguma coisa aí, ela pode me passar a informação.
Aí vem Gustavo e Adriana. E com certeza, olha, eu estou falando, viu, Marinha? Com certeza Marinha está junto, né? O pai dela, o pai da Adriana, o irmão João, também deve estar junto. A família toda junta ali. Aí vem a mãe Maria José de Vale das Pedreiras, irmã Marlene Maria. Essa Marlene Maria, se eu não me engano, é de Jardim Primavera. Betânia Fabrício, privilégio ter você conosco, Betânia Fabrício. Edivânia Xavier, coisa boa, Edivânia. Olha, que coisa boa saber que você está conosco, viu? A igreja continua aberta, esperando você, tá? Irmão Edson Nascimento. Edson Nascimento? Bom, pode ser o marido da irmã Edith, mas eu não tenho certeza, vamos saber daqui a pouco. Aí vem a irmã Cilina, a irmã Nem Cabral, o Fernando José de Iputinga, a Adel Evangelista aqui de Caetés 1, Roberto Luciano, eu acho que é o Beto, né, de Nova Morada. Aí vem o irmão Alberco, privilégio ter você aqui conosco. Irmã Edith Ferreira, sexta-feira foi muito bom aí com vocês, segunda-feira foi melhor ainda. Passeamos de manhã, tentando acertar a questão do casamento, não deu certo, mas à noite estávamos lá. E sexta-feira, se Papai do Céu permitir, estamos aí de novo para mais 2 lições, tá certo? Nalva Moura hoje fez parte comigo na visitação, eu, Marinha e irmã Nalva, passeando e visitando, aí tivemos aí 6 a 7 visitações hoje pela manhã, foi uma bênção. Rosemary Medeiros, Deus seja louvado pela sua participação conosco. Natália Araújo, está no grupo de WhatsApp da Missão Adventistas de Iputinga, mas ela não é membro de Iputinga, mas ela faz parte da nossa família, então um privilégio, viu, Natália? Rubens da Silva, Deus seja louvado, Rubens da Silva, seja bem-vindo. Antônio Ressurreição, privilégio ter você aqui, Antônio. Henrique Norte está conosco e com certeza vai fazer as observações e as anotações importantes e necessárias. Lá, bem de distante, lá do Chile, a minha prima Josineia Zeuec, a sua família também está junto, um privilégio, Josineia, seja bem-vinda ao meu distrito, a igreja aqui do Distrito Jardim Primavera, nesse caso ao Facebook da Adventistas, e também tem a Jeane Ferreira. A Jeane Ferreira é uma senhora que trabalhou conosco aqui em casa há muito tempo, é uma amiga já de muito tempo. Quando no meu primeiro distrito eu fui o pastor dela, ela da igreja de Santo Amaro, eu era o pastor do distrito e ela nos acompanha sempre. Alegria ter você conosco, viu? A Jeane Ferreira. Tem mais uma pessoa que entrou agora há pouco, aí eu não posso deixar de falar. A irmã Eulália Batista Fontanete. Esse nome quer dizer alguma coisa? É a minha irmã. Eulália, seja bem-vinda. Imagino que o Eleaquim, o seu namorado, deve estar aí também. Um abraço, Eleaquim, um abraço, Eulália. É um privilégio estar aqui juntamente com vocês nesta live com este tema especial, tá certo? Bem, nós colocamos para tocar quatro hinos hoje, e foi de propósito. O primeiro hino que tocou foi Enquanto Eu Viver. Por que este hino? Porque, amados, enquanto nós estivermos aqui vivos, enquanto Jesus não voltar, nós temos que ter a nossa vida para louvar o nome de Deus. É o que diz a letra do hino. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. A nossa vida aqui tem que ser para louvar a Deus. Por quê? Se nós tivermos a vida louvando a Deus constantemente, nós estaremos demonstrando para as pessoas a importância de estar ao lado de Deus, se preparar para a volta de Cristo e não passar pelo terrível Armagedon, que é o que a gente vai estar vendo aqui. Tá certo? O segundo hino foi o hino da batalha. Como nós estamos falando sobre batalha, Armagedon, penso eu que este hino tinha tudo a ver. Porque nós realmente enfrentamos uma batalha desde já. Mas com o passar do tempo, essa batalha vai se intensificar entre o mal e o bem. Entre as pessoas que querem destruir aqueles que servem a Deus. E nós estaremos nesse meio. Certo?
A terceira música, que na verdade é um hino, mas como apareceu como um desenho, também foi de propósito, porque na mensagem de hoje a gente vai fazer menção àquela batalha que teve lá de Elias no Monte Carmelo contra os sacerdotes de Baal. Faz parte do tema. E a última cumprirá, na verdade era para eu ter colocado a legenda, só tem em espanhol, mas naquela preocupação de arrumar aqui, arrumar ali, acabei baixando a que está sem, e achei a que tinha, mas acabei não baixando. Ele sabe espanhol. Mas esta música fala sobre cumprimento das promessas de Jesus, principalmente da volta dele. Jesus vai voltar e os montes tremerão, mas os santos subirão e ficarão com ele e depois voltam para a terra para viver eternamente. E ele fala, cantar o cântico por toda a eternidade. São 4 hinos maravilhosos e que preenche o coração e também renova a nossa esperança. Muito bem. Não esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir essa live, não se esqueça de ir depois lá no meu canal no YouTube e inscrever-se. E se você perdeu alguma live, alguma mensagem diária, lá no meu canal, vai estar tudo postado lá, tudo registrado lá. Você pode olhar, assistir todas, fazer os seus comentários. Até agora eu tenho respondido todos os comentários. Mas vai lá, vá aumentando o número de inscritos, porque logo logo eu posso fazer isso aqui, em qualquer lugar, através do YouTube também, tá certo? Muito bem, vamos então partir para a mensagem desta noite. E a mensagem desta noite vem nos falando sobre o tema muito importante que é Armagedon. Será o fim do mundo? Então, esta é a mensagem de hoje. E antes de começarmos a mensagem, eu convido você então a fechar os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Santo, santo, santo Deus, nosso grandioso Pai que estás nos céus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque, é o Deus de Jacó, é o nosso Deus, é o nosso Pai. As maravilhas que o Senhor já fez anteriormente, na época de Abraão, na época de Davi, em todas as épocas, o Senhor continua fazendo hoje também, porque impressionar coisas, transformar vidas, é o maior milagre que o Senhor pode fazer. Muito obrigado porque o Senhor transformou a minha vida. E hoje me dá a oportunidade de poder falar deste amor, da esperança, das coisas maravilhosas que estão na Tua palavra. Por isso eu peço a Deus que o Espírito Santo também impressione as vidas que estão nos assistindo. Se for, ó Deus, já cristão, adventista, membro batizado, que ele se impressione de tal forma que saia anunciar e pregar o Evangelho, e preparar pessoas para o batismo e para a volta de Jesus. Se for pessoas, ó Pai, que estão nos assistindo, mas que pertencem a uma outra igreja, a uma outra fé, mas, ó Deus, estamos estudando a palavra de Deus, não estamos querendo enganar ninguém. Então que o seu Espírito Santo possa também entrar neste lar, tocar cada coração e que fiquem impressionados pelas verdades, mas especialmente pela certeza da volta de Jesus. Amém. Esteja conosco, muito obrigado pela saúde, por mais esse dia. Fale ao nosso coração mais uma vez, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, tem pelo menos 3 ou 4 pessoas que eu quero citar, tá certo? Eu espero que Cessa Morim esteja aí. Ela faz parceria com o Henrique Norte. Henrique Norte coloca as impressões dele e repete algumas frases. E a Cessa também. Os dois têm assim a mente privilegiada, né? Funciona rapidamente, escreve e vai. E isso aí ajuda as pessoas que estão assistindo e acompanhando. Então, Cessa, se você tiver, seja bem-vinda, tá bom? Daqui a pouco, se tiver, a Rose vai colocar seu nome ali. A outra pessoa que eu quero mencionar Deixa eu lembrar aqui o nome dela, né? Eu já citei a irmã Edith, eu já citei, tem um outro nome que eu queria citar. Vamos lá, ela vai aparecer, mas eu vou citar quem é, vocês vão lembrar. É aquela irmã que mora ali em Putinga e faz o estudo com o Oswaldo e com a irmã Vera. Alguém aí, por favor, me ajude a lembrar que eu quero citar o nome dela, tá certo?
ela está estudando e está se preparando aí para, quem sabe, muito em breve batizar. Então, queria fazer menção a ela de forma especial, tá? E fazer menção à minha namorada Rose, que está aqui, né? Seria a terceira pessoa. Muito obrigado. Está mandando um abraço para todos vocês. E ela está sendo a minha secretária, meu ponto eletrônico, então ela fala e eu ouço aqui, e aí rapidamente eu retransmito para vocês. Sim. Pediram para agradecer pela esposa do pastor da comunidade árabe, que estava entre a vida e a morte, está em casa, curada. Muito bem. Não sei se vocês ouviram, mas o ponto eletrônico falou aqui. Pode ser que vocês devem ter ouvido. Teve reincidência de Covid. Nós estávamos com a esposa de um pastor da comunidade árabe, São Paulo. que estava entre a vida e a morte pelo Covid, em São Paulo, e foi pedido oração assim em todos os lugares do Brasil e do mundo, e pela graça de Deus, em atenção às orações que cada um de nós fizemos, ela hoje já está em casa. Glória a Deus. Mulher Elígia. Depois a gente não pode nunca dizer que não existem milagres. Existem milagres. Louvado seja o nome de Deus. Acabaram de falar no meu ponto eletrônico que esta senhora que eu queria citar é a irmã Lígia. Irmã Lígia, eu sei que você deve estar por aí. Olha, muito obrigado pela sua participação. Eu quero ir na sua casa muito breve. Eu quero ir lá conversar com você mais um pouco, tá bom? Que Deus te abençoe. Continue estudando, continue conhecendo essas verdades. E você e a senhora vai ser a mais beneficiada. E quem sabe muito em breve a senhora toma uma decisão a mais importante da sua vida, né? Bem, queridos, vamos abrir a Bíblia? O bate-papo está muito gostoso, mas a gente tem que ir para a Bíblia. Abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16. E a gente vai então começar esse estudo que fala sobre o Armagedon. A gente vai ler o texto. Eu quero fazer alguns comentários rapidamente sobre a forma como as pessoas veem por aí, né? Se você já achou sua Bíblia, a gente vai ler o seguinte. 16, verso 16 fala assim, ó. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Pronto. O verso é esse. Este, inclusive, é o único lugar onde aparece a palavra Armagedon. Não tem nenhuma outra citação na Bíblia que fala sobre Armagedon. Aí você deve estar perguntando, então como é que a gente vai fazer o estudo sobre Armagedon, se Armagedon só aparece nesse texto e essa única vez? E agora? A verdade, amados, é que quando a gente para pensar em Armagedon, nós podemos dizer que ela é a mãe de todas as guerras. Porque Armagedon fala de um conflito que envolve todo o universo. Um conflito entre as forças do mal e as forças do bem. E a gente tem que estar bem ciente de quando, como acontecerá. E onde é isso? Então eu queria começar hoje a explicação desse texto com uma citação do Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia, lá no livro Eventos Finais, na página 216, traz-nos assim uma luz disso aí. Diz assim, olha, precisamos estudar o derramamento da sétima taça, que são os flagelos. Os poderes do mal não capitularão no conflito sem uma luta. Ou seja, não vão perder, não vão parar, se não tiver uma luta. Mas a providência divina tem uma parte a desempenhar na batalha do Armagedon. Quando a terra for iluminada com a glória do anjo do Apocalipse 18, os elementos religiosos, bons e maus, despertarão do sono, e os exércitos do Deus vivo por-se-ão em campo. Um texto forte. Então, aqui diz claramente que nós precisamos estudar um pouquinho mais sobre essa sétima taça. E que os poderes do mal não irão cair, não irão desistir, não irão perder, se não tiver o conflito, se não tiver uma luta.
Eles não vão abandonar-se em luta. Porque eles estão lutando com isso e contra o bem desde lá do céu. E aí vem para a terra, engana Eva, e Adão acaba se decidindo pelo lado de Eva, e de lá para cá vem essa luta, por trás das cortinas acontece essa luta. Ainda bem que nós temos a providência divina, né? Que vai ter uma parte especial para se desempenhar nessa batalha do Armagedon. Agora, quando estivermos aí nesses momentos dessa guerra, né, o céu for iluminado com a glória do anjo do Apocalipse 18, aí, meus amados, então haverá o encontro mais acirrado entre as forças do bem e as forças do mal. O povo de Deus vai se levantar, vai se colocar em campo para poder anunciar a esperança da volta de Jesus e também aguardar com ansiedade, olhar para os altos e poder falar assim, este é o nosso Deus. Já que esse texto aparece, esse nome aparece apenas lá em Apocalipse 16:16, a pergunta é, o que significa? Aí fora, quando fala em Armagedon, você vai ver, olhar filmes, você vai ver as mensagens, fala de coisas cataclismas e coisas enormes, e invasão de extraterrestre, e fala de grandes terremotos. Tem até um filme chamado Armagedon, que é aquele negócio horroroso que destrói o mundo. Não é bem assim. O que significa Armagedon? Então, esta palavra aqui, como nós falamos, aparece apenas uma vez na Bíblia, e o próprio texto indica como podemos entender esta palavra. Como é que a gente pode entender? Há um texto na Bíblia que fala sobre os 3 espíritos. E exatamente aí, Apocalipse 16:16. Porque quando a gente pega Apocalipse 16:16, está falando exatamente sobre o 6º flagelo. E aí no 6º flagelo, ele vem falando sobre os 3 espíritos imundos, e os espíritos demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, e no final ele fala, então se ajuntarão no lugar, esses 3 espíritos imundos, se ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem, então, Armagedon para o mundo é o final do mundo de uma forma catastrófica, com um terremoto, com alguma coisa assim. Na Bíblia, a gente vai ter uma explicação melhor. Armagedon, em hebraico, é a junção de 2 palavras. Quais são as palavras? A palavra Ar, H-A-R, que significa monte no hebraico, e mais a palavra Megidon, que em português está sendo lido Megido. Então seria monte do Megido. Monte de Megido, é a definição de Armagedon, monte de Megido. Agora, essa tradução, monte de Megido, traz uma ideia, né? Então quer dizer que tem a ver com uma montanha. Algum lugar físico, lá na Terra, no Oriente Médio, que tem esse nome. Então, se trouxe para o Armagedon, então trouxe para essa região onde está acontecendo, onde iria acontecer essa batalha. No Novo Dicionário da Bíblia, na página 1021, lá atrás dizendo o seguinte, Megido, uma importante cidade do Antigo Testamento, que ficava na Serra do Carmelo. Então, Megido é uma cidade que está lá naquele lugar, e a gente quando lê lá Reis, quando a gente lê aquela parte da história de Israel lá, que fala sobre a guerra para dominar as nações, a gente vê aparecer várias vezes a palavra Megido, que fica exatamente na Serra do Monte Carmelo. Então, Megido, na história do povo de Israel, tem algumas coisas que aconteceram lá. Por exemplo, foi exatamente onde os reis Josias e Acasias morreram. Isso a gente pode ler em 4 textos. Lá fala em 2 Crônicas 35, 20 até 22. 2 Reis, capítulo 9, verso 27. Juízes, capítulo 5, 19. E Zacarias 12, verso 11. São 4 textos que falam sobre Megido.
E entre esses está exatamente mostrando que Josias morreu aí e também Acasias morreu nessa cidade, nessa região onde fica a cidade do Megido. Só que quando a gente pega para ler esses textos de 2 Crônicas e 2 Reis, eles fazem uma citação diferente, não como monte, ou não como cidade. Lá fala Vale de Megido, ou Águas de Megido. Aí você fala, mas pastor, está fugindo da ideia de Armagedon. Não, não estou fugindo. Nós vimos agora há pouco que Armagedon, na tradução ou na formação dessa palavra, é monte de Megido. A palavra Armagedon quer dizer monte de Megido. Então, nesse monte de Megido, é onde vai se reunir alguns para essa batalha. Seria essa a ideia. Que é o texto que nós lemos. Eu só estou fazendo uma colocação histórica para a gente entender que Megido é um lugar conhecido na história bíblica. E é importante a gente conhecer para saber exatamente a localização disso aí. Então, o relato fala de Vale do Megido e das águas do Megido. Se você pegar o texto, eu queria ler, vamos ler. 2 Crônicas 35, 20, para a gente poder falar e mostrar, né? 2 Crônicas, capítulo 35, no verso... Olha só o que diz o texto aqui, 2 Crônicas 35, 20 a 22, diz assim: Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Verso 22, porém Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e dando ouvidos às palavras de Neco, lhe falaram da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Então, Josias foi guerrear nesse vale do Megido. E foi exatamente aí que ele morreu. Se você continuar na leitura, você vai ver isso. Vamos agora para segundo Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo 9, o verso 27. Aqui diz assim, ó. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse: Feri também a este. E o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Vamos lá, Juízes, capítulo 5, 19. Já que estamos lendo isso aqui, vamos ler outro também. Juízes 5, 19. Olha só o que diz ali. 5, 19 fala assim, ó. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Mais uma citação sobre Megido. Agora vamos lá para o último texto. Zacarias 12, verso 11. Zacarias 12, verso 11. São os textos que trazem a ideia de Megido, e a gente está trazendo essas citações exatamente para entender que Armagedon, que significa monte de Megido, tem lugar na Bíblia que é nessa região de Megido. Vamos lá. Zacarias 12, verso 11, diz assim, ó. Verso 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Certo? Então, estes são alguns dos textos que aparecem a citação do Vale de Megido, das águas de Megido e assim por diante. Agora, como é que a gente pode então fazer o link entre esta citação e a batalha do Armagedon? Vamos lá. Agora vamos entender o seguinte.
Armagedon, que tem a ver com o Vale do Megido, ou com o Monte do Megido, e lá não é monte, já que a gente viu que é uma cidade, e que fala sobre as águas ou sobre o Vale do Megido. É importante a gente saber onde fica. Então, nós vimos numa citação de Ellen White, que fica na Serra do Monte Carmelo. E agora há pouco nós lemos um texto que falou sobre uma cidade chamada Taanach. Megido fica exatamente entre Taanach e o Monte Carmelo. Megido fica exatamente no meio. É um vale. Fica entre Taanach, que é uma cidade, e entre o Monte Carmelo, que está do outro lado. Este é o Vale de Megido. Mas Armagedon não é um vale, e sim um monte. Então tem a ver com o Monte Carmelo, não é possível. Já que Armagedon é a mesma coisa que Monte de Megido, então se Armagedon tem a ver com monte, então Megido está sendo citado porque o Monte Carmelo está do lado. Se a gente buscar, então, na palavra de Deus, o monte com ações, com movimentos, com coisas que aconteceram importantes e que tenha valor profético, esse monte é o Monte Carmelo. Por que é o Monte Carmelo? Porque o Monte Carmelo, vocês lembram a história que teve lá em Monte Carmelo? Então, ele estava dentro da música que nós cantamos agora há pouco. O Monte Carmelo nos lembra do profeta Elias. Quando ele teve a sua luta decisiva contra os profetas de Baal. Na verdade, se a gente pegar essa história de Elias contra os profetas de Baal, a gente vai ver que na verdade é uma luta entre o bem contra o mal. A verdade contra a mentira. Numa luta extremamente decisiva. Lá com Elias, a luta foi decisiva e decidiu. Porque ali ficou claro para todas as pessoas que estavam lá presentes. E para os que ouviram a história depois, que só tem um Deus verdadeiro nesse universo todo, que é o Deus Criador do céu e da terra. Que naquela época era chamado de o Deus de Israel. Então esta guerra que aconteceu lá, também acontece hoje. O que a gente pode dizer é que a história está se repetindo. O mundo hoje tem os seus Acabes e os seus Jezabéis. Se a gente voltar aí a pensar um pouquinho no que a gente acabou de falar, a luta que Elias estava travando contra os profetas de Baal é porque Acabe, o rei Acabe, que deveria ser um rei para levantar o povo na sua vida espiritual com Deus, ficar livre da idolatria, ele fez exatamente o contrário. Ele foi lá e casou com a filha de um dos sacerdotes de Baal. E aí trouxe o santuário, trouxe os altares, e tudo passou a ser feito ali. Juntamente com Jezabel e Baal, havia outros deuses, outros altares, e que eram feitos tudo ali, tudo tranquilo. Então, Acabe não trabalhou de jeito nenhum para poder levantar o povo para adorar o Senhor Deus. Ele fez o contrário. Ele colocou o povo contra Deus. E foi contra o que Deus tinha orientado para eles não fazerem naquela terra. Porque o povo que estava lá antes de Israel foi expulso daquela terra porque fez exatamente aquilo. E Acabe, infelizmente, conduziu o povo desse jeito. Então hoje também existem os Acabes e as Jezabéis. Na verdade, o presente século, o que a gente vive hoje, é tão verdadeiramente um século de idólatras como aquele que Elias viveu. Então Elias estava vivendo numa nação que era considerada a nação do Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que tirou eles do Egito e deu aquela terra para eles. Uma nação que virou uma nação idólatra. Que Elias chegou até a dizer, embora ele não sabia, mas chegou até a dizer que só eu sobrei, Senhor. Mas aí ele recebeu a informação, primeiro do assistente do rei, dizendo que ele havia cuidado de mais de 100 profetas.
E depois recebeu a notícia do próprio Deus de que havia mais de 7.000 profetas que não haviam dobrado o seu joelho para Baal. Então, a visão que Elias tinha de que realmente não tinha mais ninguém. Mas entre uma nação com mais de 1 milhão, 1 milhão e 500, quase 3 milhões de pessoas, 7.000 ainda é muito pouco. Ou seja, a maioria da nação de Israel realmente estava perdida, vivendo uma idolatria. Então essa citação que eu falei, de que a história se repete, isso está lá em Profeta dos Reis, na página 173. Vou repetir o texto para a gente poder entender. A história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e Jezabéis. O presente século, 2020, é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Estamos realmente vivendo momentos assim. Então, se a gente fosse fazer uma comparação do que aconteceu lá na época de Elias e do que acontece conosco hoje, qual seria o paralelo? O paralelo seria o seguinte. Vamos pegar a experiência de Elias versus a experiência do povo de Deus, tá certo? Então, primeira linha, a experiência de Elias. Então lá, o rei Acabe casou-se com Jezabel, que é o início de uma idolatria. Rei Acabe casado com Jezabel, então, como o rei ele é o líder do Estado, todas as ordens que ele desse, o povo iria obedecer. Hoje, a experiência do povo de Deus, o Estado está influenciando a igreja. Não a igreja adventista, lógico, nós procuramos cumprir as orientações do Estado, desde que eles estejam de acordo com a palavra de Deus. Quando essas orientações do Estado, com essas exigências do Estado, estiver contrário à palavra de Deus, a gente vai seguir a palavra de Deus. Mas o que tem acontecido é isso. As igrejas, de forma geral, estão seguindo o Estado naturalmente. Segundo, os mandamentos de Deus, o primeiro e o segundo, estavam sendo quebrados claramente na época de Elias. Na nossa época, hoje, aí nós temos a seguinte informação. Os mandamentos de Deus, agora o segundo e o quarto, estão sendo quebrados claramente pelo mundo e pelo mundo evangélico também. Terceiro, a maioria naquela época de Elias estavam seguindo a idolatria. A maioria do povo de Deus estava sendo idólatra. E hoje, a maioria está no caminho da desobediência. Mas, pastor, da nossa igreja? Infelizmente, sim. É muito triste falar isso. E quando não está no caminho da desobediência, está no caminho da sonolência. Termina do mesmo jeito. Em vez de aproveitar o dia de sábado, que é para poder fazer um trabalho missionário, fazer o bem para as pessoas e planejar, ver o que pode fazer, melhorar para poder avançar o evangelho. Sábado é dia de descanso, então eu já tive de manhã na igreja mesmo, já paguei meu dízimo. Alguns falam assim, agora eu vou dormir porque é dia de descanso. E não foi feito para isso. Você pode até tirar um cochilo, almoçou, tira um cochilo até 1 hora, 1h30 de cochilo, mas depois levante, vamos trabalhar. Nós temos um trabalho a fazer. Então nós estamos num caminho em que o mundo está sendo conduzido para a destruição final. E nós sabemos disso e vamos dormir no sábado à tarde? Ou vamos fazer qualquer outra atividade que não tem nada a ver com pregar evangelho? Você já tem as suas lutas da semana que realmente ocupam muito tempo. Mas lá onde você está trabalhando, você já tem que testemunhar. Mas aí o único dia que é para você realmente fazer isso, você não faz. Então a gente acaba entrando no caminho da desobediência. Estamos meio que equiparados com a época de Elias. Quarto, um homem de Deus é chamado para pregar as verdades esquecidas. Foi o que Elias foi fazer. Ele foi mostrar para o povo de Israel que tudo aquilo que estava se vivendo
não era verdade. E ele colocou um desafio para o Acabe e para o profeta de Baal. Vá lá. E lá a gente vai dizer para todo mundo, e todo mundo vai reconhecer quem é Deus. Não deveria ser somente Elias que estivesse fazendo isso. Era para o povo estar proclamando isso. Mas o povo acabou entrando no caminho de Acabe. Hoje, nós somos um povo que recebemos um chamado para anunciar as verdades que foram deitadas por terra. Aí vem Apocalipse com a tríplice mensagem angélica. E se esse povo que foi chamado para isso não fizer, vamos ter o mesmo destino dos judeus, e Deus vai levantar pedras que irão clamar. Nós não podemos seguir pelo mesmo caminho que o povo seguia lá. Vamos seguir o caminho que Elias seguiu. Nós somos chamados para anunciar as verdades e nós temos que falar dessas verdades. Quinto, um sinal. Elias pediu um sinal. Qual era o sinal? Fogo. A orientação lá naquela época falou o quê? Olha, nós vamos fazer um sacrifício aqui, você faz o sacrifício, monta tudo direitinho, você vai clamar pelo seu Deus, eu vou clamar pelo meu, e aquele que enviar fogo, esse é o sinal, aquele que enviar fogo, então, esse é o verdadeiro Deus. Se isso acontecer com vocês, vocês são os profetas verdadeiros. Se isso acontecer comigo, eu sou o profeta verdadeiro. O meu Deus é o verdadeiro, o seu Deus. E aí você conhece a história. Hoje, um sinal. Qual é o sinal? É o dia de sábado. O sábado é o que identifica o povo de Deus. E eu queria confirmar com você. Ezequiel 20, verso 20. O que ele diz lá? Que o sábado é um sinal entre mim e o meu povo. De que ele é meu povo e eu sou o Deus deles. Então, esse sábado é o mesmo sinal do fogo daquela época. A gente vai identificar que existe um Deus e que o sábado demonstra a quem nós pertencemos. Só que tem muitas pessoas que não sabem disso e estão seguindo um sábado diferente. E somos nós que temos a anunciar. Nós somos os atalaias. A verdade, amigos, é que o Armagedon, agora vamos lá, usar a palavra Armagedon de novo. O Armagedon, que é Monte do Carmelo, que aconteceu lá as batalhas, o Armagedon, no espírito de profecia, é determinado como a última guerra entre a verdade e o erro. Que o Armagedon é um conflito entre Cristo e Satanás. Ele define como os anjos caídos que participam desse conflito entre Cristo e Satanás. Participam dessa última guerra. Então, nós estamos em guerra espiritual. Ainda não é o Armagedon, porque vai virar uma batalha mais acirrada. Isso aí tem acontecido desde o Éden, a batalha espiritual. Mas vai ter um momento que vai se acirrar mais e a gente vai ver quando vai ser isso. Então aí, lá no Espírito de Profecia, fala também que a perseguição ao povo de Deus vai crescer cada vez mais. E por último, e agora vem então entrar em cena a ideia do Armagedon, é que a trindade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta, vai então colocar todas as cartas contra o povo remanescente de Deus, porque eles não querem que o povo remanescente de Deus cresça ou fiquem vivos. Que na verdade vai se juntar com os reis e governantes da terra contra a igreja. O que nós vemos, meus amados, é que a palavra de Deus fala sobre Armagedon, é que é uma batalha contra Deus e contra os seus seguidores. Contra Jesus Cristo e contra a sua igreja. Se você se considera membro da igreja de Cristo, membro do corpo de Cristo, se prepare, porque você vai ser perseguido pelos reis e governantes dessa terra. A trindade do mal. E quando começar essa perseguição, já estamos às margens do Armagedon. E ainda falando sobre Armagedon,
A solução para isso aí tudo é exatamente a história de os reis do Oriente que vêm. Quem é os reis do Oriente? É a volta de Jesus. Jesus é aquele que representa os reis do Oriente. E aí a gente vai então confirmar agora com um texto do Espírito de Profecia. Esse texto está lá no Eventos Finais, na página 214 e 215. É um texto não muito grande, eu vou ler em partes e depois vou ler o restante, tá bom? Primeira parte diz assim: os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última batalha contra o governo do céu. Quando é isso? Um pouco antes da volta de Jesus. Aí o texto continua dizendo o seguinte: dois grandes poderes opostos são revelados. De um lado está o Criador do céu e da terra. E do outro lado está Satanás e suas hostes. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos que se encontram do seu lado têm o seu selo. Qual é o selo? A marca de que nós pertencemos a esse Deus. Qual é a marca? O sábado. Eles são obedientes às suas ordens. E do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. E aí a gente sabe que do lado do príncipe das trevas estará a maioria da humanidade. Mas nem sempre maioria quer dizer vitória. Minoria com Deus passa a ser o sinal de grande vitória. O que nós vemos então, amados, é que esse texto do Armagedon tem tudo a ver com a batalha espiritual que está prestes a acontecer, um pouco antes do fechamento da porta da graça. Então nós temos que começar a trabalhar isso hoje. Porque quando fechar a porta da graça, as hostes do mal vão continuar perseguindo. Mas a gente não vai mais precisar ou ter que falar para eles sobre a esperança da volta de Jesus, porque não haverá mais mudança de lado. Enquanto é possível mudar de lado, o povo de Deus precisa continuar pregando, porque pessoas estarão ansiosas para conhecer essa verdade. E enquanto você está pregando, você está sendo perseguido, e perseguido, e perseguido. E isto já é a parte do Armagedon. Muito bem. Então, as batalhas entre os dois exércitos, que é os reis da terra contra os seguidores de Jesus, são tão reais como as travadas pelos exércitos do mundo. Vou refazer. Estou dizendo o seguinte: as hostes do mal com os anjos divinos, eles também continuam travando essa batalha por nós. E aí no livro Eventos Finais, na página 215, diz o seguinte: as batalhas entre os dois exércitos das hostes do mal são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E do resultado do conflito espiritual depende destinos eternos. O meu posicionamento nesta batalha vai dizer qual vai ser o meu destino eterno: vida ou morte. Tem a ver com aquela decisão que Josué mandou o povo fazer. Você tem que decidir entre a vida e a morte. E aí no final ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta que deve ficar para mim e para você hoje é: a quem eu estou servindo? Quem eu quero servir? Muito bem. E quando é que vai ser o fim do Armagedon? Quando é que vai acontecer isso? O fim do Armagedon vai acabar quando Jesus Cristo voltar. Que nesse caso é a vinda dos reis do Oriente. O Espírito de Profecia fala assim: surge logo no Oriente, uma pequena luz negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, Jesus Cristo.
Então a vinda de Jesus é a vinda dos reis do Oriente. É aí que então termina o conflito final. Lógico que é a primeira parte. A segunda parte aí vem depois do milênio. A primeira parte ali acaba. Então nós, povo de Deus, que temos a nossa vida pautada nas orientações divinas, que procuramos dedicar nossa vida para pregar esse evangelho, para fazer ações que demonstrem a quem servimos. Esta luta, esta batalha vai se terminar na volta de Jesus, para nós. Porque depois disso, nós não sofreremos mais perseguições, não seremos mais mortos, porque estaremos com Jesus 1000 anos no céu. Vai ser algo maravilhoso. Mas após os 1000 anos, a santa cidade desce com os salvos dentro, e eu espero em Cristo estar lá dentro, espero que você também esteja. Aí então, Satanás com os ímpios que foram ressuscitados, irão se armar para uma última guerra contra a cidade. E aí então agora é a Armagedon parte 2. Só que agora nós não estamos mais participando. Aí é eles e o castigo de Deus. E aí você conhece, você sabe a história, você sabe o que está escrito no Apocalipse, que fala que eles marcharão contra a cidade, e nesse momento descerá fogo do céu, fogo e enxofre do céu, sairá fogo da terra e irá consumir a todos. Ali acaba toda a batalha do Armagedon. Armagedon então se divide em duas partes. A primeira parte, antes da volta de Jesus. Antes do fechamento da porta da graça. Porque depois que fechar a porta da graça, eles vão realmente estar nos perseguindo. Mas a gente não vai mais estar anunciando ou rebatendo, não. A gente vai estar fugindo, esperando o livramento de Deus. Ali já não é mais Armagedon. Mas até a porta da graça, que o bem precisa mostrar a esperança da volta de Jesus, somos eu e você. Aí a gente vai estar trabalhando. Perseguidos, alguns presos, alguns vão morrer. Não sei quem. Aí então está a primeira parte do Armagedon. A segunda parte do Armagedon vem depois do milênio. Onde Deus irá exterminar para sempre. Exterminar para sempre o pecado e todas as suas consequências. Consegue para mim o final do grande conflito? Então, amados, quando a gente pensa nessa batalha do Armagedon, é muito importante que você faça uma reflexão com Deus. De preferência, um pacto com Deus. De que você deseja estar ao lado dos fiéis. Ao lado de Cristo, o grande general. Porque aí você será mais do que vencedor. Mesmo que aconteça a morte naquele momento da perseguição, e haverá muitos que ficarão assim, morrerão nas prisões, morrerão talvez decapitados, morrerão talvez nas cadeiras elétricas, injeção de gás. Não importa. Importa é que nós estaremos ao lado do grande vencedor. Quando terminar o Armagedon, primeira parte, os salvos serão levados para o céu. E ali então realizarão o julgamento de confirmação. Quando acabar o julgamento de confirmação e terminar os 1000 anos, a Bíblia fala, lá em João 20, João 21 e 22, fala que a cidade descerá do céu, com todos os seus anjos. Ótimo. Mas a cidade desce, acontece o Armagedon segunda parte, que Satanás, e agora aquele multidão feito areia do mar, se armam, se armamentam, se arregimentam para atacar a cidade santa. E quando eles estão atacando a cidade santa, acontece então o castigo daqueles que foram rebeldes ou se desligaram de Deus e não quiseram estar ao seu lado. Mas quando acabar isso aí tudo, aí então vem a parte maravilhosa. Porque não veremos nunca mais cenas como esta. E aí agora eu queria lembrar um texto, para a gente terminar, para a gente fechar. Um texto maravilhoso que diz assim:
O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Meus amados, que texto maravilhoso. Aqui vem dizendo para a gente que não haverá mais Armagedon. Não haverá mais a dor que nós passamos. Fibromialgia, nunca mais. Capsulite, bursite, qualquer outro tipo de dor. Artrite, artrose, joelho Câncer, bichado. Covid. Estamos aí na época do Covid, a pandemia nunca mais vai ter isso. Caramba. Quantas pessoas morrem de câncer? Não tem cura. AIDS. Mas tudo isso será do passado. Pecado e pecadores não mais existem. As suas consequências também não mais. O que nós temos certeza é que teremos uma vida eterna de felicidade, ao lado do nosso Criador, ao lado do nosso Redentor. E ali vamos aprender as maravilhas da criação, as maravilhas do plano da redenção dele, coisas que aconteceram e que não estão relatadas. Nós vamos conhecer todos os detalhes. Seria conhecer aquelas cenas que acontecem enquanto está acontecendo, não passa, só passa o filme. Nós vamos conhecer todas essas cenas. Perguntas que você tem hoje e não acha resposta? Ah, Papai do Céu vai responder para a gente. Tem perguntas que nós temos resposta e as pessoas não querem ouvir ou não querem entender. A resposta está na Bíblia. Ah, não entendo. Eu vou perguntar para Deus, mas já está na Bíblia. Agora, as perguntas que realmente não têm a resposta na palavra de Deus, estas somente Deus vai responder. Isso será no céu e depois na nova terra. O Armagedon se acaba. E aí vivemos felizes para sempre. Espero que você tenha compreendido a ideia do Armagedon. Só para lembrar. Armagedon vem da união de duas palavras, que é monte, Megido. Monte de Megido. Mas Megido não é um monte. Megido é uma cidade que fica entre Taanaki, uma cidade, e o Monte Carmelo. Então, Megido está num vale. Mas se Armagedon é monte de Megido, então o monte que está perto é o Monte Carmelo, que é onde teve a luta espiritual. Então, o que se entende é que aquela luta espiritual está sendo representada pela palavra Armagedon, que é o que vai acontecer nos momentos finais da história desse mundo. Então, a pergunta que está na postagem de divulgação da live de hoje, Armagedon, o fim do mundo? Sim. Mas não na forma como as pessoas anunciam ou acreditam. Armagedon é uma batalha espiritual que também vai se manifestar entre pessoas, mas o inimigo vai estar por trás, e os anjos nossos também vão estar por trás, continuando protegendo e guardando, mas vai haver essa batalha. Primeiro momento, antes da volta de Jesus. Segundo momento, após o milênio. E nós estaremos resguardados na Canaã celestial. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a você. Você que está conectado, que está acompanhando. Que nós possamos fazer parte do povo de Deus. Que vai ser declarado como vinde benditos de meu Pai. Que vai estar dentro da cidade santa na hora que estiver descendo. E ali nós poderemos ver a justiça de Deus. Para que isso aconteça lá, na minha vida e na sua vida, hoje, nós temos que organizar nossa vida com Deus. Trabalhar. É preciso trabalhar. É preciso se alimentar. Por isso a igreja tem investido tanto nessa proclamação do maná. Hoje eu tive a alegria de fazer 3, 6, se eu não me engano, 9 assinaturas de lição. Amanhã eu espero fazer pelo menos 20, porque na casa do irmão Edileno, na hora da live, eu sei que eu vou fazer mais de 12. Mas eu tenho pelo menos 2 famílias que já me pediram para ligar para elas, e eu ligo e faço na hora.
Eu tenho a maquineta, eu tenho o smartphone, tenho o telefone da casa, tenho o telefone WhatsApp, tenho o 0800, mas se quiser fazer comigo, meus amados, me liguem, ou mandem um zap para mim, pastor, me liga, eu quero fazer a assinatura agora. E a gente faz na hora. Mas é só no dinheiro, a gente faz na hora. Me liga que a gente faz na hora. No cartão, me liga que a gente faz na hora. Por que isso? Porque a gente tem que estar preparado para não passar a angústia na época do Armagedon. Para que na época da angústia que vai atormentar a humanidade, nós possamos estar angustiados, mas possamos estar no caminho certo. Porque a angústia de Jacó vai estar sobre o povo de Deus. Não é sobre o povo que não é de Deus, não. É só o povo de Deus. Porque o povo de Deus vai estar preocupado se pedir o perdão por todos os pecados. Será que eu estou sendo aceito? Quem não é de Deus não vai estar preocupado, vai estar preocupado em matar esses outros. Então, vamos hoje clamar a Deus para que Ele nos prepare, molde nossa vida. E assim estejamos prontos, sejamos encontrados aptos para ouvir a frase maravilhosa: vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o que está preparado desde a fundação deste mundo. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Nós vamos orar. E logo após eu vou então citar as outras pessoas que entraram, que esse momento também é muito gostoso, né? Vamos orar, nosso Deus, feche seus olhos. Nosso Deus, nosso grandioso Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez na tua palavra nós vemos o teu amor em deixar indicado as coisas que hão de acontecer. Mas também, ó Deus, o Senhor mostra as coisas que não acontecer e nos dá assim uma esperança de que nós podemos estar entre os vencedores, se hoje nós optarmos estarmos ao teu lado. Por isso, nesta noite, eu quero pedir especialmente a ação do Espírito Santo sobre cada pessoa que assistiu ou que está assistindo essa live. Que o conhecimento que tivemos hoje sobre o Armagedon possa servir de lição e de preparo para nós estarmos prontos nas fileiras do exército do Senhor, para lutar com o Senhor, contra as hostes do mal, mostrando para as demais pessoas que há uma oportunidade, há uma chance de mudar de lado e estar também entre os vencedores em nome de Jesus. Amém. Para isso nós pedimos o perdão dos nossos pecados, que o Espírito Santo nos purifique, Amém. que o sangue de Cristo nos limpe de todo mal. Amém. E que, limpos, purificados, transformados, agora saiamos para pregar, para anunciar. Estamos pertinho do batismo da primavera, Senhor, e nós queremos levar muitas almas aos teus pés. Amém, Jesus. Que esse desejo de vencer no Armagedon comece agora, mês de agosto, preparando pessoas para uma linda festa batismal em setembro. Várias pessoas rendendo suas vidas para o reino dos céus. Amém. Use-nos como teus instrumentos. Capacite-nos cada vez mais. Mas, ó Deus, prepare o nosso caráter para ser igual ao caráter de Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem. Vamos ver então quem são as pessoas que entraram depois. Temos aqui vários nomes, né? Começando... Isso, já achei aqui. Não sei como está o compartilhamento. Vamos lá. Olha, acabei de ver aqui. Nós temos 41 compartilhamentos até agora. 1.426 pessoas alcançadas. Eu estou muito feliz pelos 41, muito mesmo, porque algum tempo atrás eu desafiei a gente a chegar a 40. E você fez isso acontecer dos 6 para 41. Mas ainda dá tempo de um pouquinho mais. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais. Quem sabe chegar a 50. Vamos lá, vamos tentar chegar ao nosso máximo. Eu acho que a gente não passou de 50 ainda não. Vamos tentar passar de 50 hoje? Comece a procurar pessoas que você não compartilhou e compartilhe já. Vamos lá, rapidamente, nomes, hein? Alguns eu vou fazer menção especial, outros eu vou passar direto, né? Então, Cleide Ferreira, de Abreu e Lima. Janete Alves. E agora, quem é Janete Alves? Quem é. Por favor, escreva aí, Janete Alves, de onde é que... Janete, eu lembro de Janete, funcionária da igreja, da associação,
Eu lembro de algumas Janetes, mas eu teria que lembrar quem é. Coloque de onde é aí para poder saber, tá? Irmão Francisco de Assis, igreja de Itabatinga, Geisabá. Geisa, que coisa linda estar na sua casa hoje, viu? A visita foi, ó, os trinques, viu? Acabei de fazer a assinatura dela também lá. Patrícia Barros, de Iputinga. Patrícia, uma alegria ter você aqui. Quero saber como é que tá seu bebê, viu? Espero que esteja tudo bem. Marlene Santos, essa vocês não sabem de onde é. Se eu não disser da forma certa, vocês não sabem de onde é. Vou dizer de onde ela é. É de Iputinga. É, Marlene Santos. Com certeza, junto com Marlene, está Daniel, está o pessoal, a família toda ali reunida, né? Aí vem Rosiane Miguel, irmã Rosiane, da igreja de Putinga, junto com Mateus, deve estar junto também, né? Aí tem Isabel Aquino, Ana Isabel Aquino, lá de Vale das Pedreiras. Aí depois a irmã Marlene mandou um recado para mim, ó, a Marlene de Putinga, fala assim, olha, pede, e agora, oração por 2 estudos que está sendo dado para Saulo e a sua avó Rejane. Começou o estudo hoje. Ô, glória! Que bênção! Mais 2 estudantes da Palavra de Deus. Irmãos, nós estamos hoje com 46, já foi a 50, já teve mais do que 50. Eu peço que esses 44 que estão aqui, 46 que estão aqui, dediquem um tempinho para orar por Rejane e também Saulo, tá bom? Começou a estudar a Bíblia hoje. Aí tem Verônica Araújo. Verônica Araújo, é um privilégio ter você conosco, viu? Verônica Araújo, ela é da igreja, se eu não me engano, de Santo Amaro, ou Santo Amaro 2. Mônica Bezerra, lá de Peixinhos, privilégio. Alessandra Ferreira. E agora, se a Alessandra Ferreira é da associação, não? Alexandra Ferreira, essa eu não tenho certeza de quem é, mas tem aqui e João, que eles são de Nova Morada, é isso? Está escrito marcado. Alessandra Ferreira e João, que são de Nova Morada. Que honra, viu? Eu estive aí em Nova Morada hoje fazendo visitas. Irmã Vaneide Rodrigues. Vaneide Rodrigues eu conheço. É uma bênção, é um privilégio, viu? Josiane Vicente e os seus filhos. Bênção do céu, irmã Josiane. Seja bem-vinda mais uma vez. Jonas Fontanete, meu irmão, lá de São Paulo. Cleonice Cordeiro. Privilégio, Cleonice. Vamos ver se a gente consegue fazer o casamento desse povo aí, viu? Irmã Cleia Campos. Ari Sampaio, lá de São Paulo. Já fiz a menção especial sobre ele na quarta-feira passada. Ari, conversamos por telefone ontem. Privilégio, viu? Joaquina Costa. Marcone Alves, do Vale das Pedreiras. Cícera Monte, Júlia Cardoso, Júlia, você continua na luta, isso aí mesmo, não pode parar não, viu? Como é que está o seu Rastafari aí, tá tudo bem? Jeane Souza, lá de Guarujá, está conosco. Maria Aparecida Coutinho, privilégio muito grande. Daniela Josenilda, de Nova Morada. Tânia Andrade, eu não me vem na cabeça diretamente como que é, mas quem é, mas se você puder escrever fica mais fácil. Carlos Alberto, seja bem-vindo, Carlos Alberto. Irmã Julieta Santos. Irmã Julieta Santos, nós vamos fazer a sua visita quando você estiver mais perto da Igreja Nova Morada, tá certo? E aqui então encerra-se os nomes que estão aqui. Espera aí, vai estar aparecendo alguns nomes ali, o ponto eletrônico acabou de dizer. Estão faltando aqui alguns nomes. A Adjane está faltando aqui, deve estar assistindo. Está faltando aqui o Vinícius com a Paula, sua mãe, Givaldo, que com certeza deve estar assistindo. Está faltando aqui a Sandra Freitas, deve estar assistindo. Temos aqui também mais 2 nomes que apareceram aqui. Gente, olha, só gente real, de sangue real, viu? Vou dizer esses 2 últimos nomes aqui. Rosilda Silva. Rosilda Silva é minha tia. Ela casou-se com meu tio Josué. Meu tio Josué já descansou no Senhor e está esperando a volta de Jesus. Mas a Rosilda continua firme. Irmã Rosilda, tia Rosilda, muito obrigado, viu? E agora vem um outro nome especial. Olha, esse nome aqui, ela foi chefe da cozinha na minha época que eu era funcionário do hoje UNASP, né? Na época era Novo Iaê. Irmã Graça Leme. Gente, que coisa linda. Graça, muito obrigado por você estar conosco. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui. Esteja conosco.
dê-nos a alegria da sua presença. Que Deus nos abençoe, tá certo? Olha, os compartilhamentos passou para 44. Eu gostaria de passar de 50. Você pode ajudar nesse sentido. Eu já compartilhei para minha página. Então, compartilhe para a sua e compartilhe nos grupos e mais pessoas serão alcançadas. 2.000 e aumentou também. Aumentou, viu? 2.441 pessoas alcançadas. Deus seja louvado. Na quarta-feira que vem nós não teremos a live daqui. A live será na igreja de Iputinga. Por que não teremos daqui? Porque na igreja de Iputinga vai estar acontecendo a Semana Jovem, que começa sábado agora. Sábado agora começa a Semana de Oração Jovem e vai de sábado a sábado. E eu não quero disputar com a igreja de Iputinga. Então eu queria convidar você que está conosco hoje, seja do Chile, seja do Guarujá, seja de São Paulo, de onde você estiver. Na quarta-feira, conecte-se ao site Adventistas Iputinga, sem problema. E lá estará sendo transmitido ao vivo as mensagens da igreja de Iputinga. Na terça-feira estarei lá. Eu estarei fazendo a mensagem na terça-feira à noite na igreja de Iputinga, dia 11. E no dia 12, que é quarta-feira, vai ser feita a mensagem de lá. E eu quero que você esteja conectado. Eu vou estar conectado. Eu queria que você também estivesse conectado. Tá bom? Deus nos abençoe. E na outra semana, aí então será a nossa live. Eu vou escolher o tema e a gente vai colocando aí para um dos temas difíceis, né? Vai colocando para poder então ser anunciado. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Muito obrigado pela sua presença. Deus seja louvado pelo tema, mas especialmente porque você estava aqui. E quem quiser assistir também. Felicidades para todos. Se você quiser, pegou somente um pedacinho e quer assistir inteiro, é só entrar, é só ir na página de Adventistas Iputinga ou no meu canal lá do YouTube. Já aproveita e se inscreve, Antônio Fontanete, se inscreve e assiste lá, não somente esta, mas as outras mensagens todas. Um abraço, felicidades, um bom descanso e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.